Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Nesta noite de sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2015, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do Sindicato dos Municipários de Pelotas, mais uma vez aqui apresentando ao vivo o programa de TV do SIMP. Nosso programa que vai ao ar ao vivo aqui pela TVC, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. Sempre lembrando que o programa de TV do SIMP, além de ir ao ar aqui ao vivo semanalmente pela TVC, também a gravação do programa, inclusive deste, que você está assistindo, também é disponibilizada em todas as mídias eletrônicas do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Então, sempre depois aqui da nossa apresentação ao vivo, de todas as sextas-feiras, na segunda-feira, já no início da semana seguinte, a gente sempre disponibiliza na íntegra a gravação do programa de TV. Não só do último que foi ao ar aqui, mas também nas nossas ferramentas eletrônicas como site, Facebook, Twitter. A partir dessas ferramentas, a gente sempre coloca à disposição todos os vídeos produzidos por nós, sejam eles de reuniões, de assembleias, programas de TV do SIMP. Temos aqui, junto à TVC, esta programação semanal, tradicional, de todas as sextas-feiras, ao longo dos mais de 7 anos, temos o programa aqui ao vivo, né, e sempre atualizando com as informações inerentes à categoria dos servidores públicos municipais de Pelotas. Também é um programa voltado diretamente à comunidade pelotense, haja vista que a comunidade recebe a prestação dos nossos serviços públicos. Então, acaba sendo aqui também um interlocutor, né, daquilo que é oferecido à comunidade pelotense e deixa informada. Então, estão aí na tela, no rodapé do seu televisor, as ferramentas eletrônicas do SIMP. Primeiramente, o nosso site, www.simpelotas.com.br. Quando você acessa o site do SIMP, no canto superior esquerdo, ali em miniatura, encontra-se o vídeo do último programa de TV. Então, se você for agorinha lá acessar o nosso site, você terá ali à sua disposição o último programa de TV, ou seja, da sexta-feira passada, do dia 13 de fevereiro. E também acessa todas as demais abas que tem ali no nosso site, seja para você visualizar legislações, documentos, atualizar-se das notícias do SIMP, de reuniões, de matérias que tangem a vida do servidor público municipal, além também de você ter acesso ali a todos os serviços oferecidos por nós, especialmente para os nossos associados, sejam aqueles prestados na própria sede do SIMP, que fica na rua Almirante Barroso 1614, ou seja, Barroso, quase esquina Tiradentes. E também aqueles serviços de convênios, que são todos eles extra-entidade, ou seja, são fora da nossa sede, mas que também são oferecidos aos nossos sócios. Também temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br, lembrando que todas as matérias e informações que quase que diariamente o SIMP as produz, nós as enviamos para todo o nosso cadastro de e-mails. O SIMP possui hoje mais de 1.600 e-mails cadastrados, que são daquelas pessoas que desejam receber em primeira mão as matérias e informações produzidas por nós. Então, antes mesmo da gente mandar para a imprensa em geral, as pessoas que têm seus e-mails cadastrados conosco são as que recebem em primeira mão nossas informações. Então, se você deseja assim recebê-las, envie o seu e-mail para o simp@simpelotas.com.br. Também utilizamos o nosso Twitter. Quem quiser seguir os nossos passos pelo Twitter, twitter.com/simpelotas. Lá são disponibilizados os links de todas as matérias, dos nossos vídeos de programa de TV, de tudo que é inerente à categoria dos municipários também. Já o nosso canal de vídeos no YouTube é o youtube.com/simpelotas. Ali, como eu lhes disse inicialmente, nesta mídia, nesse tipo, né, de dispositivo pela internet, o maior site, né, de conteúdo audiovisual. Então, pelo YouTube, temos ali todos os programas de TV que fizemos aqui pela TVC, repito, há mais de 7 anos. Né? Então, ali você consegue rever matérias, inclusive procurar ali pela data e também pelos temas dos assuntos que foram abordados.
né? E o Facebook é um belo exemplo, né? Antes da gente iniciar aqui o nosso programa de TV ao vivo, o SIMP sempre faz um chamamento para que o municipário, para que a comunidade assista ao nosso programa. Então, antes mesmo de virmos para cá para o estúdio, a gente já posta ali mais ou menos alguns temas que serão abordados, dentre vários outros, mas já direcionando para aquele colega que é de um determinado segmento, seja da saúde, da educação, do trânsito, da guarda municipal, do departamento de iluminação pública, o pessoal que trabalha nas casas lares, nos abrigos, o pessoal da saúde, enfim, né? Pessoal das obras, todos os servidores, seja da Procuradoria, da Secretaria de Qualidade Ambiental, enfim, todos os servidores, né, cuja pauta sempre são os temas que envolvem o nosso programa de TV, a gente sempre dá ali no chamamento, na postagem do Facebook, aquilo brevemente que será tratado, dentre outros assuntos. E também os vídeos que nós sempre trazemos aqui ao programa para reproduzir a vocês, que é a atualização da nossa agenda, ou seja, de sexta-feira para cá até hoje, a gente sempre acaba atualizando as informações e trazendo os vídeos que retratam, que comprovam, né, de forma material aquele encontro e demandas dos servidores municipais. Lembrando também que aqui no nosso programa de TV ao vivo, até às 20 horas, sua participação é muito importante e se dá através do envio de mensagens de texto, o famoso SMS ou torpedo. Então, se você deseja sugerir, criticar, tirar alguma dúvida, você pode enviar a sua mensagem aqui ao vivo, com certeza eu a lerei e a responderei, através do número 9122-8820. Através deste número, 9122-8820, você poderá enviar a sua mensagem de texto e participar aqui conosco ao vivo no programa de TV do SIMP. Quero inicialmente, falando, né, em nosso programa aqui semanal, quero salientar que no programa passado ficou uma última mensagem que não foi possível ter respondida, pois o recebimento dela já se deu bem ali no término do programa, e através desse número aqui, que vai nos acompanhar até o final do programa, é onde dará a sua participação conosco aqui ao vivo. Então, no programa passado, recebi uma mensagem aqui, que não foi possível respondê-la, pelo seu recebimento ter sido aqui já pertinho do término do programa, e a mensagem do colega ou da colega, já que não assina a mensagem, é do final 1433, nos havia mandado a mensagem assim: sou concursado como motorista, não fui chamado, mas tem CC como motorista, isso pode? Bom, um abraço ao final 1433, muito obrigado pela sua audiência. Bom, primeiramente tem duas situações aqui um pouco distintas para deixar bem clara a resposta. CC já está no nome, é uma abreviação de cargo de confiança. Cargo de confiança é de livre nomeação e exoneração do ente público, ou seja, do gestor público, no caso do prefeito municipal de Pelotas. Então, todos os cargos de confiança são de livre nomeação e exoneração, já está no nome, é de confiança. O prefeito pode colocar quem ele quiser, independentemente ali do cargo onde ele irá assessorá-lo, ou seja, assessorar o prefeito, ou ele será designado por uma determinada secretaria, mas é de livre nomeação e exoneração do prefeito. No caso de você ser concursado, o que não pode ocorrer é, por exemplo, você é aprovado no concurso, está aguardando a sua nomeação e, no presente momento, por exemplo, hoje ou semana que vem, a prefeitura publica aí um edital através de contrato administrativo, o famoso contrato emergencial, abrindo vagas para aqueles que, através de um processo de seleção ou através de currículo, enfim, de qualquer outro meio de análise de concorrência, a prefeitura, por exemplo, publicar um edital aí que abre via contrato administrativo ou emergencial vagas para motorista. Aí não pode. Por quê? Porque tem um concurso em vigência para tal cargo, e aí os ocupantes para este cargo são aqueles que estão na iminência de ser chamados. No caso, os aprovados por ordem classificatória.
Isso sim a prefeitura não pode fazer. Agora, se tem cargo de confiança que é designado, já estava ou está, né, como cargo de confiança, seja para motorista ou qualquer outro cargo, é legal. Ele não foi chamado, por exemplo, pós-concurso para tomar posse daquele cargo de confiança, mas na função de motorista. Tanto que o contrato administrativo ou contrato emergencial já está no nome. O contrato administrativo, ele serve única e exclusivamente para atender uma situação de emergência da prefeitura ou uma situação aí de excepcionalidade, que o contrato pode ser de até 1 ano, prorrogável por mais 1 ano e, como eu disse, não podem ser contratados para... A partir do momento que teve o concurso, por exemplo, o grande concurso da prefeitura que teve o ano passado para vários cargos, por meados lá de abril do ano passado, então todos aqueles que foram aprovados e já constam seus nomes na listagem classificatória para aqueles cargos previstos em edital, a prefeitura não pode chamar, a partir dali, da homologação do resultado final do concurso para aqueles cargos dali em diante, ela não pode chamar alguém para ocupar, dentre aqueles cargos previstos para os futuros concursados, colocar em forma de contrato administrativo ou emergencial. Porque justamente se utiliza a prerrogativa do contrato administrativo ou emergencial para atender uma situação de excepcionalidade, de emergência. Exemplo, eu não tenho no momento alguém para ocupar o cargo de jornalista, um exemplo, e não houve concurso para jornalista, através do último realizado ano passado, e estou solicitando, estou precisando, como gestor, bom, posso via contrato emergencial ou administrativo, atendendo o caráter de emergência ou excepcionalidade, alguém, de alguma forma de processo de seleção, ocupar aquilo. Mas, como a tua pergunta é direcionada a cargo de confiança, pode, mesmo você tendo feito concurso para o cargo de motorista, né, você está aguardando ser nomeado, mas esse cargo de confiança que já ocupa uma função de motorista, por exemplo, não necessariamente ele está tirando vaga de alguém de ser chamado para aquilo ali, porque, como eu lhe falei, o cargo de confiança, aqueles cargos previstos, são de livre nomeação e exoneração do prefeito. E conforme a última reforma administrativa, lá da gestão Fetter Júnior, prevê que a metade de todos os cargos, né, dentro de um percentual de até 50%, é o máximo que pode ser designado para cargos de confiança, porque a outra metade devem ser ocupados por servidores de carreira. E isso eu estou dizendo para aqueles cargos de confiança. Então, imagine-se que tenha um exemplo, 30 cargos de confiança, não pessoas, cargos, nomenclatura de cargos, né? Daqueles 30, no mínimo, a sua metade, 50%, ou seja, 15, né, destes 15, de cada cargo, por exemplo, cargo de assessor especial do prefeito, por exemplo, é um cargo de confiança. Digamos que estão previstos 3 assessores. Desses 3, né, claro, não tem como dividir 1,5 pessoa, mas no mínimo 1 ou 2 pessoas ali deveriam ser servidores, mas isso é do total de cargos, não é de cada. Então, se a prefeitura tem 30 cargos de confiança diferente, assessor, chefe de gabinete, secretário, enfim, de todos esses cargos, no mínimo 50% desses cargos deveriam ser preenchidos por servidores de carreira, já efetivados ou que venham a ser efetivados, né, ser nomeados. Então, atendendo essa prerrogativa que é prevista na lei da última reforma administrativa até então, da gestão Fetter Júnior, né, é legal sim ter um cargo de confiança ocupando a função de motorista, mesmo tendo motoristas aprovados em concurso esperando para ser nomeados, né? Então o prefeito não está chamando novos cargos de confiança para ocupar as funções de motorista para não chamar os nomeados. Não é o caso, já que você se ateve aqui a cargo de confiança. Mas seria quase a mesma prerrogativa se fosse, por exemplo, a questão do contrato emergencial ou administrativo, né? Que nesse caso a prefeitura não poderia chamar alguém via contrato, tendo gente para ser chamada para ser nomeada e tomar posse como servidor do quadro efetivo da Prefeitura de Pelotas. Está aí respondida, então, a primeira pergunta. Também quero lembrar
algumas pessoas que não são servidoras públicas naturalmente, mas que com grande audiência assistem nosso programa de TV aqui. É sempre bom lembrar que a Prefeitura, ainda neste mês de fevereiro, até o final do mês de fevereiro, adota o horário de verão para atendimento ao público, né? Então a gente sempre lembra que desde 9 de janeiro de 2015 até o dia 27 de fevereiro, ou seja, até a semana que vem, até o dia 27 de fevereiro, até sexta-feira da semana que vem, a Prefeitura terá o seu atendimento ao público nesse seguinte horário, né? De segunda, na verdade, perdão, fica estabelecido que, sim, de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta-feira, o atendimento ao público pela Prefeitura é à tarde. Como sempre foi o horário normalmente da Prefeitura, da 12h30 às 18h30. Então, de segunda a quinta-feira, da 12h30 às 18h30 é o horário de atendimento ao público. Às sextas-feiras, que o horário inicia pela manhã, é das 8 horas às 14, ou seja, das 8 às 2 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Então, de segunda a quinta à tarde, sexta-feira pela manhã, este horário será assim até sexta-feira da semana que vem, dia 27 de fevereiro. Já a partir do dia 2 de março, o horário volta ao normal, ou seja, permanece como já é, de segunda a quinta, o horário à tarde, apenas a sexta-feira vai passar a integrar esse horário, ou seja, a partir do dia 2 de março, o expediente da Prefeitura volta a ser, todos os dias, de segunda a sexta, das 12h30 às 18h30. Então é bom se atentar a esse horário, porque ele tem uma diferenciação, pelo menos nas sextas-feiras, durante o horário de verão, né, de atendimento ao público, que encerra-se na próxima sexta-feira. E, a mesmo exemplo, é o SIMP Sindicatos Municipais de Pelotas. Nós também sempre fazemos um horário diferenciado durante os meses de janeiro e fevereiro, em virtude também do período de férias de alguns funcionários, de alguns diretores, inclusive, mas o SIMP nunca deixa de atender o seu associado, né? Então, durante os meses de janeiro e fevereiro, o horário de atendimento do SIMP é das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia. E o nosso horário vai assim das 8 às 14 também, até a sexta-feira da semana que vem. Já a partir do dia 2 de março, volta ao horário normal do SIMP, das 8 às 11h30, e depois à tarde, das 13h30, ou seja, 1h30 da tarde, até as 18 horas, 6 horas da tarde. Então, esses horários diferenciados, tanto da Prefeitura quanto do SIMP, encerram-se já na próxima sexta-feira. Então é importante vocês, servidor, munícipe, que precisa utilizar aí dos serviços das secretarias, se atentar quanto aos horários. Quero também aqui, antes de dar um outro informe, recebi uma mensagem aqui também, só que essa foi agora, final 1753. Final 1753. Olá, boa noite. Estou prestando atenção atentamente ao programa, sempre muito bom e informativo. Sou da Secretaria Municipal de Saúde e gostaria que tu explicasse sobre o incentivo estadual dos agentes comunitários de saúde. Como está? Muito bem lembrado, né? Embora está na pauta do nosso programa aqui, temos novidades quanto ao pagamento do incentivo estadual, o chamado 14º salário dos agentes comunitários de saúde. Então, fique conosco aí que eu vou estar respondendo, está na nossa pauta. E obrigado aí pela audiência, né? E nos deixa aqui um abraço. Muito obrigado pela gentileza aí, fique conosco, logo logo já vou estar respondendo isso aqui. Bom, pessoal, lembrando aí para quem é sócio do SIMP e para quem não é sócio e que venha a associar-se, é importante, né, saber aí que o SIMP está sempre tentando inovar na prestação de serviços aos seus associados, né? Então, uma das políticas, dentre as várias, de defesa dos direitos dos servidores e dentre todas as outras diretrizes apontadas quando nas eleições para o sindicato em setembro do ano passado, era que a gente ampliasse a nossa linha de convênios para alguns tipos de serviços que até então não eram oferecidos. E a gente vem publicizando aqui, vai publicizar semanalmente aqui, que é bastante importante, os
mais novos conveniados com o SIMP, né? Novas prestações aí de serviços aos nossos sócios, né? E que há bastante tempo era solicitada por eles, na verdade. Então é o seguinte, pessoal, nós temos aqui postos de combustíveis Estoril, né? O pessoal há muito tempo pleiteava que pudesse o associado abastecer seu veículo, a sua moto, enfim, sua caminhonete, seu caminhão, num posto de gasolina, como sócio do SIMP, e que ele pudesse pagar esse combustível só daqui a quase 40 dias, só no contra-cheque do mês seguinte, sem nenhum tipo de juros, sem nenhum tipo de acréscimo nisso. Então o SIMP fechou, ao finalzinho do ano passado, um convênio aí com postos de combustíveis Estoril. Lembrando para vocês, um destes postos fica na rua Félix da Cunha, 553, quase esquina Tiradentes. Quase esquina não, na verdade é com a rua esquina Tiradentes, ruas Félix da Cunha com Tiradentes. O antigo posto Cidadão Capaz, ele pertence à rede de postos Estoril. Então o antigo posto Cidadão Capaz é onde o associado do SIMP pode abastecer o seu veículo. E o outro posto fica ali na Avenida Duque de Caxias, número 483, bem ali na esquina com o DENIT, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes Terrestres, né, do lado oposto do cemitério São Francisco de Paula. Então, os dois postos de combustíveis da rede Estoril, que o associado do SIMP pode abastecer o seu veículo, tanto ali na Tiradentes, esquina Félix, como na Avenida Duque de Caxias, na esquina ali do DENIT, quase em frente ao cemitério São Francisco de Paula. O que o associado precisa fazer? Apenas comparecer no SIMP para, com base na sua margem consignável, retirar a sua autorização, já sai na hora com a sua autorização, dirija-se ao posto, simplesmente abasteça seu veículo e só será descontado no mês seguinte, sem nenhum tipo de acréscimo e juros. Outro convênio bastante legal também para lazer do associado, da sua família, e por um preço muito baixo mesmo, muito barato, foi o que a gente fechou com o Centro Português, né? O Centro Português, 1º de dezembro. Né? Então, quem conhece principalmente a sua sede campestre, né, que possui áreas de atividades esportivas, como piscinas, campos de futsal, quadras de tênis, de pádel, área para pesca, remos, sauna, academia de musculação, salões de festas, e ainda pode participar de diversos eventos sociais promovidos pela entidade. Bom, é necessário adquirir o título. Geralmente esse título, para uma pessoa que não é sócia do SIMP, ele é um valor bem mais alto que esse eu vou lhes dar. Então, por exemplo, o sócio do SIMP, ele adquire tranquilamente o seu título do Centro Português por apenas R$ 800. Pode ser parcelado em até 8 vezes, sem juros, de R$ 100 por mês. Esse é o título. Enquanto você está pagando o título, ao adquiri-lo, os primeiros 6 meses tem total isenção da mensalidade. Não tem custo nenhum. Então, enquanto a pessoa está pagando para adquirir o título, ela não tem mensalidade nenhuma. E depois que adquire o título, bom, já paguei os R$ 800, tenho o título de sócio, basta você pagar apenas a mensalidade. Vejam só, por apenas R$ 77 por mês, o sócio titular, com o seu companheiro e a sua companheira, com todos os filhos que tiver, com todo mundo, por apenas R$ 77 por mês. Não é por pessoa, não. Por R$ 77, o titular, a sua esposa, o seu esposo, mais os filhos, até 18 anos, todos pagam apenas R$ 77 por mês, podendo usufruir livremente das piscinas, das áreas de lazer, para a prática de pesca, de remo. Já no caso musculação e sauna, tem um acréscimo porque requer instrutores, professores para estar junto, mas é um valor bem módico. Mas pelo 77 você e a sua família usa livremente todos os dias, durante o verão, durante o inverno, né? Já estão construindo lá, vai começar a construção de uma piscina térmica coberta, né? Então, imagina você e a sua família ao preço de R$ 77 por mês, todos, né, por este preço, utilizar de toda a estrutura campestre, inclusive, lá do Centro Português. Por esse preço, somente quem é sócio do SIMP, senão não consegue por este preço.
Lembrando que quem tem filho maior de 18 anos, aí sim é que paga um adicional de R$ 15,40. Então, R$ 77,00 por mês é para toda a família, desde que os filhos tenham até 18 anos de idade. Acima disso, paga-se um adicional por esse filho maior de 18 anos, apenas R$ 15,00. Para aquele sócio ou sócia que é solteiro ou solteira, também tem um ótimo valor para o sócio do Simp, né? Para ter a adesão, ou é como se fosse o título, sai por apenas R$ 340,00 e pode ser parcelado em até 3 vezes fixas sem juros. Bom, eu tenho 3 meses para pagar o título. Tem a mesma situação, ele vai ter 6 meses de isenção da mensalidade. Então ele pagou os 3 meses para ter a adesão, já terminou de pagar aquela adesão, ainda vai ter mais 3 meses ainda pela frente pós-adesão de isenção da mensalidade. E a mensalidade para o sócio solteiro ou solteira sai apenas ao preço de R$ 54,00, também para utilizar quantas vezes quiser, todos os dias, a estrutura do Centro Português. Então, quem quiser obter maiores informações de preços, como fazer, o que é necessário, pode procurar a sede aqui na cidade do Centro Português, que fica na Rua Andrade Neves, número 2042, ou 2042, ou pode solicitar informações através do 3028 2319. Por fim, um último convênio muito importante para o servidor, principalmente para o servidor seletista de regime CLT, ou sócio do Simp, né, que grande parte aí tem os vigilantes, hoje guarda municipal, mas os antigos vigilantes são seletistas, os trabalhadores na grande parte da Secretaria de Justiça Social e Segurança que trabalham nas casas, nos abrigos, muitos deles são seletistas, e em todas as outras secretarias possui vários servidores de regime CLT. Quem é regime CLT não tem nenhum tipo de plano de saúde ou algo que lhe dê uma assistência à sua saúde e à da sua família. No caso, o que a prefeitura oferece, né, são para os servidores estatutários e seus dependentes, o Previpel através do FAM, o Fundo de Assistência Médica, onde o servidor contribui com 2% ao mês, a prefeitura também, e ele tem uma gama de serviços, desde pronto atendimentos, consultas, enfim. Só que o servidor CLT não tem. Então, isso era uma grande demanda que o servidor seletista precisava, né? Então o Simp conseguiu fechar um convênio com o plano de saúde Green Life, né? Com um preço muito barato, que você não vai encontrar em lugar nenhum, desde que seja sócio do Simp. Então, no plano de saúde Green Life, você tem consultas sem limites, com clínico geral, ginecologista e pediatra. É um plano que não tem carência, não tem diferença do valor de mensalidade por faixa etária, não tem diferença nenhuma de valores, não tem processo de exclusões e possui mensalidades mais baixas do mercado. Também oferece atendimentos de emergência, que não requer agendamento prévio, né, com atendimento tanto com clínico geral, tanto com pediatra, que é uma grande carência aí os planos, né, terem pediatras para atender crianças aí de até 12 anos de idade. Então, o Green Life também oferece atendimentos de emergência, que não requer agendamento prévio, com clínico geral e pediatra, credenciados com Green Life. De segunda a sexta-feira, esse atendimento de emergência, que é oferecido das 9 às 17, até às 5 horas da tarde. Também são oferecidos gratuitamente exames laboratoriais. Também é oferecido, dentro do plano, descontos de 30% a 70% nos serviços não credenciados, como algumas clínicas especializadas, serviços de pronto atendimento, inclusive hospitais. Então, dão uma boa margem de desconto para esses serviços, né, não credenciados com Green Life. Valores das mensalidades, pessoal: R$ 69,90 por mês por titular, para o titular, sócio do Simp, e R$ 39,90 por dependente. Então você não vai achar na cidade nenhum plano de saúde em Pelotas por R$ 69,90. Não é aqueles planos de saúde que dão descontos na consulta. Esse aqui não. Com R$ 69,00 você tem atendimento ilimitado. Clínico geral, ginecologista, pediatra, né? Não tem carência, não tem diferença de mensalidade por causa da idade da pessoa, né? Tem atendimento de emergência sem precisar ter um agendamento prévio, né? Tanto com clínico geral e pediatra, exames laboratoriais gratuitos, enfim,
Para isso, basta você ser sócio do SIMP, e quem já é, pode procurar lá a nossa entidade ou obter informações do nosso telefone 3028-7236. Então, pessoal, todos esses convênios aí, novidades para os nossos sócios, né, áreas que não tínhamos ainda dentro dos nossos serviços oferecidos, que vem a facilitar, né, e também trazer uma economia na prática para o servidor que se associa ao SIMP. Além dos diversos convênios que temos, se você quer ver todos os convênios que o SIMP tem, acesse o nosso site www.simpelotas.com.br, tem uma aba ali que diz os convênios, e aí você achará ali, né, todos os convênios oferecidos por nós aos nossos associados. Bom, entrando aqui, pessoal, na nossa pauta, primeiro passo, Secretaria de Educação, nós estamos aí já quase praticamente no início aí do ano letivo escolar da rede municipal de ensino, e algumas escolas, seja através de direções ou de servidores que já estão se fazendo presente para colocar em dia a escola, seja na parte pedagógica, seja na parte infraestrutural, para receber os alunos, para receber os pais, estavam aí detectando e entraram em contato com o SIMP, alguns destes, reclamando que algumas escolas aí estão atiradas aí no sentido de grama alta, principalmente escolas de educação infantil, né, que requer que as crianças tenham aí o pátio para seu lazer, para sua recreação, escolas que também praticamente estavam sem serventes, sem ninguém para fazer a limpeza, e não tinham ainda uma informação precisa até o momento quando a gente enviou o documento solicitando informações para a nova secretária de Educação, já titular da pasta, a professora Lúcia Cristina Miller dos Santos, secretária de Educação. Então, nós enviamos o documento a ela no dia 5 de fevereiro, questionando-a, e recebemos a resposta agora, dia 18 de fevereiro. Está datado o documento de 18 de fevereiro. Então, nós mandamos um ofício requerendo informações, perguntando como seria realizada a limpeza das escolas municipais, né? Claro, a parte de pátio que eu falei não é um serviço de servente, obviamente, né? Para cortar grama, tudo, mas eu só contextualizei a limpeza da escola também associado com o serviço de pátio, né? Mais especificamente era da limpeza geral interna da escola. Então, requeremos informações de como seriam realizadas as limpezas das escolas municipais frente à rescisão contratual com a empresa que realizava este serviço. Então, a prefeitura, ela rescindiu o contrato com a empresa que prestava serviço de limpeza para o município. E o SIMP lembrou também que não haverão mais concursos públicos por cargo de servente. Por quê? Porque o prefeito Eduardo Leite, através de uma lei de sua autoria, obviamente, ele extinguiu o cargo de servente. Extinguiu para criar o cargo de cuidador. Ou seja, enquanto essa lei estiver vigente, não serão mais feitos concursos para os cargos de servente. O cargo de servente hoje é um cargo de extinção, ou seja, todos aqueles colegas que ocupam o cargo de servente, como servidores do quadro efetivo da prefeitura, ao passo que vão se aposentando ou falecendo, vai se extinguindo, até o último aposentar-se ou falecer, ou seja, não é mais um cargo que será previsto nos próximos concursos. Então a prefeitura já deixou claro, a partir do momento que extinguiu este cargo, ela passará a terceirizar esse serviço, porque com certeza não é suficiente com o número de colegas do quadro efetivo que ainda temos e que agora vai vir num decréscimo este quadro. Então, lembrando a secretária que, como não vai haver mais concurso público para tal cargo, haja vista que foi extinto por iniciativa do Executivo e o número de servidores do quadro neste cargo é insuficiente, gostaríamos de obter informações, haja vista aí a proximidade do ano letivo. Então, a secretária gentilmente nos respondeu, dizendo que a Secretaria Municipal de Educação e Desporto informa que a Prefeitura contratou emergencialmente, em substituição à empresa que prestava serviços de limpeza, a empresa BH Produções de Serviços Limitada,
a qual esta empresa irá suprir a demanda juntamente com a empresa Tradição, que já presta serviços a esta secretaria. Então, a Secretaria de Educação já tem como contrato a empresa Tradição e vai contratar uma outra empresa para poder dar conta da demanda frente à rescisão contratual que teve com a outra empresa anterior. Então, a empresa BH Produções e Serviços Limitada, juntamente com a empresa Tradição, né, irão suprir esta demanda. Assina atenciosamente a própria secretária, né? Não é nenhuma crítica à secretária, longe disso, né? Isso é uma solução, claro que uma solução, digamos, paliativa, emergencialmente, mas a gente sabe que nessa gestão do prefeito Eduardo Leite tem uma forte tendência a tudo ou terceirizar, contratar sem licitação, né? É uma grande prática deste governo. É assim com a Falcone, né? Foi assim agora com a empresa para projetar o novo museu da cidade de Pelotas, contratada também sem licitação. São as empresas prestadoras de serviço de limpeza, também sem licitação, né? Então, há uma vertente muito grande, uma característica bem peculiar deste governo, né? Em algumas áreas, não estou generalizando, obviamente, de contratar e amenizar o problema, né? Há mesmo exemplo das escolas de lata, os containers ou unidades modulares, né? Justamente porque agora não teve empresas, não houve empresas concorrentes à abertura do processo licitatório para a construção permanente de salas, né? A prefeitura, até então era um problema temporário, ano passado, e algumas escolas esse ano de novo terão aulas nas unidades modulares, novamente, né? Que é um outro serviço também contratado de forma emergencial, né? Então, é uma característica bastante... É uma característica bastante forte, na verdade, neste governo. Não sei, por critérios políticos, econômicos não são, né? Primando pela economicidade ou até às vezes pela eficiência, não é bem uma das características desse governo para um desses princípios constitucionais aí da administração pública, né? Que estão previstos lá na nossa Constituição Federal. Bom, diante dessa resposta, após o encaminhamento da secretária para nós, também temos aqui uma demanda importante dos guardas municipais. Como eu tratei aqui no programa da semana passada, do último dia 13 de fevereiro, a Guarda Municipal completou recentemente 25 anos de existência, né? É a primeira Guarda Municipal constituída do estado do Rio Grande do Sul e a terceira mais antiga do Brasil inteiro. E a Guarda Municipal, que hoje conta com mais de 270 integrantes, entre homens e mulheres, foi homenageada pelo prefeito, enfim, né, pela lembrança da data, pela questão dos 25 anos, pelos belos serviços prestados. A Guarda hoje muito mais abrangente a sua atuação, né, desde que houve a Política Nacional de Segurança Pública, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, né, uma lei federal já sancionada desde o ano passado. Então, deu um caráter para a Guarda Municipal como, além de ser integrante, né, dos órgãos de segurança pública, a Guarda Municipal, que é para preservar, né, cuidar do patrimônio público e das pessoas que se utilizam do patrimônio público, também hoje prestam sim serviço de segurança pública para a comunidade pelotense. Embora a segurança pública é um dever do Estado, no caso da nossa Polícia Militar, da nossa Polícia Civil, né, a Guarda Municipal presta como órgão auxiliar de segurança também na segurança pública de nós pelotenses, né? E é por isso que eles são qualificados, treinados para utilizar tanto arma de fogo, tanto armas não letais, né? E isso requer um treinamento, tudo organizado tecnicamente, administrativamente. E a Guarda Municipal, através da mobilização da própria Guarda, da AGUMPEL, Associação dos Guardas Municipais, do SIMP, né, e do próprio Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores, já foi há um tempo aprovada uma emenda à lei orgânica do município, no que tange à aposentadoria especial dos guardas municipais com 25 anos. Né? Como
existe uma falta de regulamentação geral da matéria em nível nacional sobre o tema de aposentadoria especial para os guardas municipais, para exercerem atividade de risco ininterruptamente, enfim. Existe um mandado de injunção, né, que já foi há muito tempo feito através do Supremo Tribunal Federal, e que o mandado de injunção serve justamente quando há falta de regulamentação da matéria, e que já prevê aí a possibilidade dos guardas municipais poderem se aposentar através de aposentadoria especial, porque a sua atividade é permanentemente coloca a sua integridade física da sua vida em risco, permanentemente. Então, aprovado na lei orgânica do município, esperávamos que quando chegasse tão logo os 25 anos, a prefeitura fosse conceder aos guardas municipais a aposentadoria especial, até porque está prevista na lei orgânica do município. E a prefeitura não deu esse presente para os guardas municipais, não cumpriu isso aí. E o prefeito, publicamente, nunca manifestou-se acerca do tema, né? Especificamente, nem contra, nem a favor, claramente sobre o tema. Mas está vigente. E a gente sabe que a prefeitura não está concedendo para aqueles guardas municipais que estão solicitando. Frente a isso aí, a Gumpel realizou já algumas reuniões conosco, lá no SIMP, e através da assessoria jurídica do SIMP, nós vamos encaminhar sim e ingressar juridicamente para ir em busca desse direito dos guardas municipais. Então, pessoal, o que a gente orienta ao guarda municipal? Tem que ser sócio da entidade ou vir a associar-se à entidade. Por quê? Porque para utilizar-se da nossa assessoria jurídica, tem que ser sócio para se tratar de uma ação individual. Se fosse uma ação coletiva, não tem problema. Coletiva ela abrange o sócio, não sócio. Mas ela é individual porque tem a peculiaridade de cada guarda municipal. Tempo de serviço e vários outros itens que diferem um de outro, tá? Então, o que o SIMP está solicitando? Quais são os documentos que o guarda municipal precisa levar para a nossa assessoria jurídica lá, cujo atendimento no SIMP é de segunda a quinta-feira, das 10h30 às 11h30 da manhã, por ordem de chegada. Documentos. Negativa do requerimento administrativo. O que é essa negativa do requerimento administrativo? Primeiro passo, o guarda municipal ele tem que protocolar junto, pode ser direto na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, ou seja, a Secretaria de Administração, ele pode protocolar lá direto o pedido de aposentadoria especial. Sou guarda municipal, tenho 25 anos completados de efetivo exercício da função, solicito a minha aposentadoria especial, conforme lei orgânica do município. Ponto. O município tem que, em até 30 dias, dar uma resposta por escrito para você. Quando o município der essa resposta por escrito, negando esse seu direito, isso é a negativa do requerimento. Porque nós temos que provar para o Poder Judiciário que primeiramente teve o pedido administrativo formulado, para provar para o Poder Judiciário que o município de Pelotas está negando esse direito. Então, você, guarda municipal, vá lá na administração, protocole ali, solicita a sua aposentadoria. Em 30 dias tem que lhe dar uma resposta. Quando você tiver essa resposta negativa, que vão dar, você sai com ela impressa, que é um direito seu, vão lidar com ela impressa. Então, esse é um dos documentos. Certidão de tempo de serviço. Também você já solicite, quando for lá na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, solicite uma certidão do tempo de serviço. Né? Então, você tem direito a solicitar e a administração tem que lhe dar uma certidão que comprove o seu tempo de serviço para comprovar aí os 25 anos. A identidade, né, o RG, o último contra-cheque que você imprime diretamente do portal do site da prefeitura, né, do portal do servidor, o último contra-cheque, quando for levar lá para os nossos advogados. Ficha funcional, você consegue imprimir também do portal do servidor, né? Quando você acessa ali para ver o seu contra-cheque, você tem como imprimir a sua ficha funcional. Então, negativa do requerimento administrativo, certidão do tempo de serviço, RG, último contra-cheque e ficha funcional. Tá? Esses documentos, um xerox simples de cada um deles, não precisa ser autenticado. Então, uma cópia da negativa da resposta da prefeitura, uma cópia da certidão do tempo de serviço, uma cópia da identidade, uma cópia ali, a própria impressão do último contra-cheque e também a própria impressão da ficha funcional. Todos esses documentos, cópia simples. Após o guarda reunir essa documentação,
agenda lá com o SIMP para assinar essa procuração. Ou seja, quando ele reunir esses documentos, ele tem que agendar. Aí o interessante seria você ligar para o escritório dos nossos advogados para agendar para assinar a procuração, porque a procuração ela é feita a partir do momento que você, quando reúne essa documentação, o nosso jurídico já faz ali a procuração para que você assine. Não tem por exemplo, às vezes, como fazer a procuração num dia normal de atendimento ali no SIMP, de segunda a quinta-feira ali, né, levar essa documentação, porque a procuração ela tem que ser feita especificamente para esse fim, e não se sabe quais os guardas, quem serão, né, ela tem que ser digitada na hora, e aí às vezes ali pode demorar por ser de ordem de chegada ou atendimento ali no SIMP. Você pode ser atendido ali de segunda a quinta, das 10h30 às 11h30, para tirar dúvidas, né, e procurar maiores informações para o ajuizamento da ação. Mas nada mais do que isso aqui. E aí, quando você tiver essa documentação reunida, basta você ligar para o escritório dos nossos advogados, que logo aqui já vou estar dando o número do escritório dos nossos advogados, e aí você pode entrar lá, né, pelo site, ou entrar em contato com eles, para justamente poder agendar aí a sua consulta. Logo já vou estar dando o número aí na tela. Vou ler aqui algumas mensagens que chegaram. Sabe se existe a possibilidade de chamarem do concurso da guarda, já que existem vários servidores da guarda esperando a aposentadoria? Como fica com a nova lei que dá poder de polícia aos guardas municipais? Bom, foi conforme aqui eu já expliquei, né? A prefeitura, a princípio, está negando a aposentadoria especial. Então, com certeza, enquanto nega, esses guardas municipais não podem se aposentar, com certeza não vão ser chamados novos concursados, como acho que é o seu caso. O final 1068, que agradeço aqui a sua audiência. Por isso que nós estamos orientando os guardas municipais a ingressarem na justiça através do SIMP, para fazer valer esse direito. Claro que concedido esse direito, e à medida que venham a aposentar-se, com certeza serão nomeados. Quanto à legislação federal que você se refere, que é o Estatuto Geral Nacional das Guardas Municipais, que dá o poder de polícia, né, através da edição da lei, que foi ano passado, os municípios têm até 2 anos para se adequarem, até 2 anos, de tudo que está ali na lei, criar plano de carreira específico, né, para essa categoria de guardas municipais, né, com divisões de hierarquias, que nada seja similar a situações militarizadas, ou seja, plano de carreira, as distribuições das funções, né, elas têm que ser totalmente distintas de caráter militar, né, tipo graduações, né, divisas, aquela simbologia que tem hoje, já está previamente ali estabelecido na legislação que não deve ter isso. E várias outras situações. Mas a referida legislação prevê que os municípios têm até 2 anos para cumprir, né? Então a prefeitura vai depender aí da sua iniciativa, dos seus passos, né, para conseguir encaminhar, mas ela está dentro do tempo. Final 4689. Meu filho vai fazer 18 anos em agosto. Perderá o direito ao Previpel? Não perderá. Ele não perderá porque ele vai fazer 18 anos, né? Então até essa idade, né, até completar 18 anos de idade, ou seja, completados 18 anos de idade, ele ainda pode se utilizar do Fundo de Assistência Médica. Claro que quando ele fechar 19 anos de idade, né, pela legislação, aí sim ele não poderá utilizar o FAM, que é o Fundo de Assistência Médica. Mas fechou 18 anos, enquanto ele tiver 18 anos, né, 11 meses e 29 dias, ele pode utilizar-se do FAM. Parabéns pelo programa, estou sempre assistindo. A minha querida, que eu mando um grande beijo, um abração, a Rejane, lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Um beijão, Rejane, obrigado pela audiência, Rejane, que é uma servidora que já foi secretária municipal, é do quadro efetivo, né, e é extremamente ativa e bastante competente, não é jogar confete, viu, Rejane? Uma mensagem aqui do meu querido Mastro Antônio, incansavelmente na luta pelos aposentados, né? Tiago, o prefeito está extinguindo os aposentados, né? Imagina só, João, não só extinguindo os aposentados, quando não aceita, quando a gente solicita a extensão aí do Vale Alimentação para os aposentados, né? A melhoria, inclusive salarial, que quando a gente discute database, inclusive se discute também para os aposentados, né? Mas não há nenhuma política voltada a este segmento, né? E quando a gente tenta discutir, tenta abrir essa possibilidade, geralmente as portas são fechadas pelo prefeito.
E aí o João tinha mandado antes, que estava na escuta, gostaria de saber como o funcionário público vai pagar título de clube com este salário que recebemos. Mas, João, esse título de clube não é uma obrigação, isso aí é para quem é sócio do SIMP e deseja associar-se a um clube, né? Mesmo sendo ao preço de R$ 77,00, que é um preço bastante baixo, tem pessoas que têm condições e outras não têm. Não estamos dizendo que o salário, né, nosso seja excelente para isso, mas muitos colegas, né, trabalham na prefeitura e também trabalham fora, né? Trabalham 6 horas na prefeitura e têm atividades fora, o que é legal. Vários têm serviço no estado, no município, né? Outras pessoas são também casadas, né? Devido ao seu companheiro ou companheira tem uma melhor condição de vida, né? Então a gente oferece aos sócios, o SIMP oferece aos sócios serviços que são essenciais para ele e como isso é uma coisa facultativa, né? Não teria problema, mas claro, a indignação do salário que tu falas aqui é peculiar, né? Haja visto aí que nós temos 70% dos servidores da Prefeitura de Pelotas ganham menos do que salário mínimo nacional, né? Então, tu tens toda a razão, João, nessa tua indignação, principalmente na qualidade de aposentado, né? Nós do SIMP sempre valorizamos os aposentados, sócios da entidade inclusive, todos os anos a gente encaminha na pauta a demanda exclusiva para aposentados, mas é aquilo que a gente fala, é uma opção política da Prefeitura de Pelotas, né? É o que eu tratei aqui no programa da semana passada. A prefeitura, ela opta politicamente por querer simplesmente, aí, praticamente, usar o dinheiro e que depois poderia ser dado para o servidor e não é dado quando tem a database, né? Cito aqui, vou relembrar, o caso da Falcone. A prefeitura quis pagar R$ 2.200.000 sem licitação para uma empresa de fora do estado de Minas Gerais para ela projetar a melhoria no índice de desenvolvimento da educação de Pelotas, que ela fizesse um estudo, um planejamento, aqui em Pelotas, né, para melhorar o índice de desenvolvimento da educação em Pelotas. Como se a gente não tivesse profissionais do quadro para isso, para fazer de graça. Como não tivéssemos instituições de ensino, como a Católica, a Federal, a Anhanguera, enfim, os outros parceiros, Senac, enfim, né, várias instituições de ensino parceiras poderiam fazer esse estudo com pessoas mestres, com doutorados, pós-doutorados, na área de educação, para poder desenvolver isso aí. Não, o prefeito sem licitação preferiu trazer a empresa de fora, a sua livre escolha. Está aí, perdeu na justiça, né? O Ministério Público mandou suspender o contrato com a Falcone no meio do ano passado, até o julgamento final do mérito, e já houve o julgamento do mérito da ação aqui, né? O mérito da ação foi bem claro, né? O Tribunal de Justiça foi bem enfático ao dizer que justamente não cabia a inexigibilidade de licitação, porque outras empresas também poderiam concorrer a um valor bem menor, ou o prefeito poderia firmar parceria com as instituições de ensino locais e não pagar nada, mas preferiu querer fazer um contrato de R$ 2.200.000. Não chegou a gastar tudo isso ainda, justamente por causa da decisão da Justiça. Mas a Prefeitura vai recorrer, se é que já não recorreu, em instância superior dessa decisão. E parece que isso vem de encontro, ou seja, contrário à própria posse da secretária Ana Lúcia, né, que é uma excelente pessoa, a própria secretária, que era diretora da Escola Garibaldi, ganhou o prêmio em nível estadual, né, o segundo lugar em nível estadual, a sua escola, como melhor planejamento, melhor gestão de escola municipal. E o prefeito, no dia da posse da nova secretária, ele se utilizou, né, de algumas dessas palavras, porque a escola, além desse prêmio, né, promovido pelo SESI, Fiergues, no ano passado, também obteve uma das melhores médias desse índice de desenvolvimento de educação básica aqui em Pelotas. E uma das frases do prefeito é que colocou alguém do quadro efetivo como a secretária por uma forma de valorização do mérito e um exemplo de competência. Quer dizer, se é assim, se o próprio prefeito está dizendo que temos pessoas competentes no quadro, por isso que ele botou como titular da pasta alguém que deu um exemplo aqui em nível estadual de planejamento, para que então contratar uma empresa de fora? Gastar R$ 2.200.000 não faz sentido nenhum, né? Para que contratar por R$ 500.000 também sem licitação uma empresa de fora, né, para elaborar o projeto técnico da criação do museu da cidade? Por que então a prefeitura, a sua livre vontade também, vai passar agora a doar R$ 85.000
por ano aos clubes de futebol. Brasil de Pelotas, Farroupilha, né, e o próprio Pelotas. Nada contra os clubes, nem contra as torcidas, mas é dinheiro público sendo investido na coisa privada. Só vai em jogo de futebol quem tem dinheiro. É um espetáculo que não é aberto. Então a prefeitura, a título de propaganda dela, para ajudar os clubes, vai pagar R$ 85 mil por ano aos 3 clubes, dividido também. Fora isso, também investe R$ 2 milhões no nosso carnaval, que também não é uma festa pública, ela é privada, tem que pagar para entrar. Também é dinheiro público para coisa privada. Fora também os aluguéis que a prefeitura paga para casas inabitadas, que não têm utilização. Como eu lembrei daquela casa que era a antiga cooperativa do Banco do Brasil, na Lobo da Costa 520, que a prefeitura paga R$ 15 mil por mês, desde outubro de 2013, de lá para cá já se passou, aí só de valores a prefeitura já pagou mais de 240 mil para nada. Não tem ninguém lá dentro. Não tem ninguém. E a prefeitura paga religiosamente 15 mil mensais. Né? E o problema é a velha burocracia. A antiga Casa do Resgate, lá na Rua Jaguarão, na praia, a prefeitura paga um aluguel de quase 3 mil mensais. Né? Desde o início aí do ano passado, de 2014 até então, a prefeitura paga quase 3 mil por mês também. Não tem mais ninguém lá. E como a casa foi deteriorada, a prefeitura vai ter que entregar para o proprietário como ela recebeu e ainda vai gastar cerca de quase 50, 60, 70 mil reais antes de entregar. Fora o IPTU aí, que gerou uma grande arrecadação para a prefeitura de Pelotas. Então, eu fazendo toda essa contextualização, vamos ver quando chegar na database em maio, nós vamos negociar com o prefeito, vamos cobrar tudo que está orçado. E entrou no orçamento para esse ano que nenhum trabalhador da prefeitura ganhe menos do que R$ 788 como salário padrão. Está orçado que tem margem para pagar o piso do magistério, dos professores, e também que o vale alimentação vá para R$ 240. Chega lá na hora da database, né, o prefeito diz que não dá para dar, porque não tem dinheiro, né, aquela choradeira como todos os anos né, só dá o índice da inflação do período, R$ 10 de aumento no vale alimentação. Né, então é lamentável quando tu vê que a opção política é para outras prioridades e nunca para aquele que move a máquina pública que somos nós, servidores, infelizmente. Bom, pessoal, estamos a 5 minutos aí do término do programa. Um aviso muito bom aí para os agentes comunitários de saúde, né? A direção do SIMP esteve reunida nesta quarta-feira com um grupo representativo de agentes comunitários de saúde, né? Motivados aí pela informação divulgada na imprensa que houve o repasse por parte do governo do Estado do Rio Grande do Sul, né, para os municípios do valor correspondente do incentivo a ser pago a cada agente comunitário de saúde, conhecido como 14º salário. Além dessa verba para o pagamento, também foram repassados os valores relativos ao incentivo de outros projetos relacionados à área da saúde. O SIMP fez o contato com a superintendente de gestão financeira da Secretaria de Saúde, Ana Costa. Ela informou que isso é um tema prioritário e que tão logo seja confirmada a entrada desses valores na conta da prefeitura, os pagamentos serão encaminhados o mais breve possível. Né? Então, nós estamos atentos às informações quanto ao repasse pelo governo do Estado, né? E assim que nós e os agentes comunitários tivermos a informação da confirmação do repasse da prefeitura, do repasse do Estado para a conta da prefeitura, né? Estaremos divulgando. Né? A princípio, parece que até o final da próxima semana, agora que vem, sairá o pagamento aos agentes comunitários de saúde. Wagner, o vídeo é bem curtinho, é de 44 segundos, né? Nós estamos a 2 minutos do término do programa. Coloca para nós o vídeo que tivemos hoje da reunião com os agentes de trânsito lá no Departamento de Trânsito pela manhã. Essa reunião, pessoal, que tivemos com os agentes de trânsito foi para tratar aí do uso de armas não letais. Né? Você sabe que aí com o último concurso da Prefeitura de Pelotas houve um grande incremento de agentes de trânsito. Né, foram mais de 40 agentes de trânsito nomeados no último concurso. Hoje há uma fiscalização mais aparente, mais ostensiva para a comunidade pelotense, justamente para garantir a segurança da comunidade, só que aumentou proporcionalmente também o número de agressões físicas, verbais, ameaças de morte a esses agentes de trânsito. E os agentes de trânsito não possuem nenhum instrumento de defesa. Não tem absolutamente nada. E eles estão ali para
preservar a vida das pessoas, para a incolumidade, a segurança viária, e muitas vezes são taxados como meros arrecadadores, né, os multadores da prefeitura, sendo que eles apenas fiscalizam, não ganham nenhum centavo por número de infrações, por número de multa, e estão aplicando a lei. E para todo condutor que se sentir lesado, tem várias fases recursais, né? E isso não quer dizer que o agente de trânsito tenha que ser agredido, tenha que ser espancado, né? Enfim, e a prefeitura não dá nenhum tipo de respaldo jurídico para o exercício da função dele, porque se ele é agredido, se ele é ameaçado, o munícipe lá, ele coloca processo em cima de quem? Do agente de trânsito. E a prefeitura não designa sequer um procurador ou alguém para dar acompanhamento jurídico, o que é obrigatório e está previsto em lei. Então nós fomos hoje de manhã, com a nossa assessoria jurídica, dar todas as informações de armas não letais, instrumentos de defesa que podem ser utilizados e que nós vamos, sim, com certeza, discutir isso com a Prefeitura de Pelotas, porque através da Emenda Constitucional 82 prevê que os agentes de trânsito são responsáveis pela segurança viária, junto com os outros órgãos de segurança pública que estão previstos lá na Constituição Federal, no artigo 144. Então, como encaminhamento final dessa reunião de hoje, nós vamos, na sequência, fazer uma assembleia específica dos agentes de trânsito para tirar as deliberações, ou seja, quais medidas tomaremos, quais rumo tomaremos, seja junto ao prefeito, seja a Câmara de Vereadores, forma administrativa ou forma jurídica, porque não dá mais para o agente de trânsito, que é responsável pela segurança das pessoas, não ter sequer algo que pelo menos tenha para minimizar ou garantir a sua segurança para exercer a sua função. Bom, pessoal, 20 horas em ponto, acabou mais um programa de TV do Simp. Agradeço a gentileza da sua audiência, desejando a todos um belo final de semana, prometendo retornar aqui ao vivo na semana que vem, dia 27, às 19 horas da noite. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.